Romanos 8, 26 e 27. Nós vamos falar hoje sobre o espírito de oração. Nós estamos falando esse mês sobre unidade de espírito e na última semana falamos sobre o espírito de coragem. Hoje eu quero falar sobre o espírito de oração. Para tanto, vamos ler a palavra de Deus. Todos juntos, esses dois versículos, Romanos 8, versículos 26 e 27, 1, 2, 3, diz assim, vamos lá? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda os nossos fraquezas, porque não sabemos que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele, segundo Deus, que recebe a petição. Amém. Feche seus olhos, amado Deus, bendito e eterno Pai Celestial. Nós nos colocamos, Senhor, nessa hora, ante a Tua face, ante a Tua presença, quebrantados e quebrantadas, Senhor, pela Tua glória, pela Tua grandeza, reconhecendo, Pai, a nossa pequenez, a nossa insignificância diante da Tua majestade. E nós suplicamos pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Nós nos dirigimos a Ti nessa hora, porque cremos que Tu és o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que governa e que controla as nossas vidas. E diante da Tua presença gloriosa, nos humilhamos nesse instante e suplicamos ao Teu Santo Espírito que mais uma vez nos dê essa dignidade e ministre sobre nós, que nossas mentes e corações rendidos ao Senhor, neste instante, possamos receber daquilo que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, fala aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se assente, por favor. Espírito de oração. Um grande homem de Deus do passado dizia, Leonard Ravenhill, o nome dele, ele dizia que a estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou o crente que não ora está se desviando, dizia ele. Eu devo dizer que eu concordo plenamente com essa afirmação. Queridos, com o devido respeito, por exemplo, aos cantores, músicos, pregadores, Satanás, que é o nosso inimigo, ele não tem medo de uma voz bela, de uma voz afinada, de um instrumento tocado perfeitamente, muito menos de gritos vazios de muitos pregadores que estão nos púlpitos por aí. O que o inferno realmente teme é um homem ou uma mulher de Deus de joelhos dobrados no quarto secreto. Isso o inferno teme. Dá outro microfone, por gentileza. Ou seja, cristãos cheios do Espírito Santo. Cristãos cheios do Espírito de oração. Aqueles que verdadeiramente buscam a presença de Deus. Grave, por favor. Então, o fato, amados, é que não existe som. Alô? Amém. O fato, queridos, então, é que não existe vida cristã sadia sem a presença constante da oração. Como igreja, nós precisamos melhorar em muitas coisas, sempre. Lembrando que a igreja somos nós, A igreja somos nós. A igreja são as pessoas. Como igreja, nós precisamos melhorar em muitas coisas. Mas eu diria que em matéria de oração nós ainda nem saímos do beabá. Porque a igreja dos nossos dias, médio agora, por favor.
A igreja dos nossos dias, ela faz muito barulho, ela possui muitos seguidores, ela confunde agitação com unção e comoção com avivamento. No texto, por exemplo, que nós acabamos de ler, Deus está nos mostrando claramente que a fraqueza de uma igreja, assim o texto diz, Deus está nos mostrando que a fraqueza de uma igreja está em não saber orar. Porque, veja bem, não basta simplesmente orar. É preciso orar da maneira correta. Em outro lugar da palavra de Deus, a Bíblia fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então não basta simplesmente orar. É preciso orar da maneira correta. E esse é o tipo de oração para o qual Deus atenta. A oração que é feita da maneira correta. Veja bem, nós lemos aqui o versículo 26, ele diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ou seja, nós precisamos reconhecer que somos fracos, que somos frágeis, e o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Em que sentido? Em que sentido somos frágeis? Ele continua: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Como convém, não para nós, mas como convém a quem? A Deus. Vejam nosso Senhor Jesus, por exemplo, orando. Orando ao Senhor, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, nós muitas vezes não sabemos, como diz o texto, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por quem? Por nós. E esse Espírito, que nós sabemos que é o Espírito Santo, é aquele que eu estou chamando de Espírito de oração, a quem nós conhecemos como o Espírito de coragem na semana passada. E hoje eu quero mostrar esse outro lado, do Espírito Santo, como o Espírito de oração, ou seja, aquele que nos impulsiona a orar, aquele que intercede por nós, aquele que nos ensina a orar da maneira correta, aquele que nos ensina a orar da maneira que Deus se agrada, aquele que nos ensina a fazer a oração que Deus responde. Amados, muitas igrejas atuais, ou entenda-se, muitos crentes, são fracos, são suscetíveis ao engano, facilmente enganados, são infantis. Muitas igrejas são omissas. Muitas igrejas da atualidade não manifestam o verdadeiro poder de Deus. Elas não promovem transformação de vidas, dentre outras coisas que poderíamos citar. E por que isso? Porque não tem a oração como um de seus pilares de sustentação. Sem a oração, a vida cristã, sem oração, a vida cristã, a vida da igreja vai desmoronar. Não é possível que uma igreja, que um crente se mantenha de pé diante dos ataques, das investidas de Satanás, diante das circunstâncias do dia a dia da vida. Não é possível se manter de pé sem oração. Então veja bem, visão e fervor espiritual. Visão espiritual, fervor espiritual, são coisas que só são geradas através da oração. O que isso significa? Significa que uma igreja que não ora não terá visão espiritual. E a visão, eu não estou falando dessas visões aí não,
Estou falando de visão espiritual, de discernimento, de saber para onde está indo, de saber para onde está caminhando, o que está fazendo, pelo que existimos, o que estamos fazendo aqui. O que, por exemplo, te fez sair do conforto do seu lar, numa noite chuvosa como essa, e estar aqui nessa noite? Você tem uma visão espiritual. Isso fez com que você deixasse o seu lar e viesse até a casa do Senhor nesta noite. Então, a igreja que não ora não vai ter visão e muito menos fervor espiritual, que é outra coisa que falta muitas vezes. Ou seja, não haverá nessa igreja compaixão pelas almas perdidas. Veja bem, tente lembrar aí, talvez sua memória seja melhor do que a minha, tente lembrar, você que já caminha há algum tempo com Deus, tente lembrar aí de quantos congressos, de quantas conferências de oração você ouviu falar nos últimos anos. Quantas pessoas estavam dormindo na fila para participar desses congressos? Quantas igrejas estavam fazendo caravanas de diferentes lugares do Brasil e talvez até do mundo, a fim de passar horas e até dias inteiros orando ou aprendendo sobre oração? Não sei se vocês se lembram, eu não me lembro. Veja bem, oração é um assunto que não interessa à igreja dos nossos dias. E aí nós temos uma decisão a tomar, porque nós fazemos parte da igreja da atualidade. Nós precisamos tomar a decisão se vamos seguir o curso dessa igreja atual, que não tem interesse pelo assunto oração, ou se nós vamos fazer diferente, se nós vamos obedecer a palavra de Deus, se nós vamos seguir o que Jesus nos ensinou e colher dos frutos de cultivar uma vida genuína de oração ao Senhor. Oração constante, oração frequente, como diz a palavra de Deus, orai sem cessar, sem cessar. Então, oração é um assunto que não interessa à igreja dos nossos dias, mas precisa interessar a cada um de nós. Nós precisamos tomar essa decisão. E é por essa causa, porque a igreja da atualidade não se interessa pela oração, é por essa causa que ela nunca viverá um avivamento. Porque experimente pesquisar quando, ao longo de 2000 anos de história da igreja, aconteceu um único avivamento que não tenha sido antecedido por um intenso movimento de oração. Melhor, poupe o seu tempo, você não vai achar. Não existe. 2000 anos de história da igreja, aconteceram vários avivamentos. Todos eles começaram com um intenso movimento de oração. Quando o povo de Deus se volta para a oração, grandes coisas acontecem no meio do povo de Deus. Quando a igreja de Deus se volta para o básico, nós lemos aqui no início do culto, Jesus ensinou sobre o dever, olha a palavra que o texto usa, o dever, não é o querer, sobre o dever de orar sempre. Jesus nos ensinou sobre o dever de orar quando? Sempre. De orar sempre. Isso é orar sem cessar.
Então, veja bem, avivamento e oração são irmãos espirituais, podemos dizer assim. Um não existe sem o outro. Nesse tempo se fala muito em avivamento, mas quase nada de oração. Perda de tempo. Não vai acontecer nenhum avivamento enquanto a igreja atual não mudar sua postura em relação à importância da oração. Não vai. É bobagem. Vão gastar energia, vão fazer esforço, vão fazer o que quiserem. Se não nos voltarmos para a oração, não haverá nenhum avivamento em nosso meio. Mas afinal, o que então significa de fato orar? O que significa de fato orar? Se a Bíblia está nos dizendo que versículo 27, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O que significa de fato orar? Todos os dias, quando eu estou saindo de casa e tal, eu faço a minha oração. O que significa de fato orar? O que é oração na concepção bíblica do termo? Antes de responder essas perguntas, eu posso dizer para você o que não é oração segundo a palavra de Deus. Eu acho que ajuda a gente a fazer esse exercício. Então, em primeiro lugar, vamos reforçar aqui o que não é oração. Oração não é reza. Oração não é vãs repetições sem um propósito objetivo. Repetir a mesma coisa. E aí não importa se é Ave Maria, se é Pai Nosso. Não importa. Porque tem o crente também, embora esteja na Bíblia, essa oração que a gente chama de modelo, a oração dos discípulos, que alguns chamam de Pai Nosso, embora esteja na Bíblia, é um texto bíblico, ok? Mas Jesus não ensinou para que a gente ficasse repetindo isso apenas por repetir. Muitas vezes até sem discernir naquilo que está sendo falado. Como, por exemplo, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos o quê? Quem tem nos ofendido. Mas a coisa mais difícil, uma das coisas mais difíceis e menos praticadas pelo ser humano é exatamente o perdão. Mas todo dia ele está repetindo. É uma reza, isso não é oração. É uma repetição vã, vazia. São apenas palavras que não traduzem o que realmente está no coração daquela pessoa. Deus não atenta para isso. Mas está na Bíblia, pastor, e daí? Deus não atenta para isso. A Bíblia fala para o que Deus não resiste, para o que Deus atenta. É para um coração quebrantado e contrito. Ou seja, humilhado, que reconhece: Senhor, eu não sou nada. Se o Senhor chama o sopro de vida que está dentro do meu corpo agora, eu caio morto aqui agora, nesse instante. Eu não tenho controle algum sobre a minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu penso ter, tudo que eu imagino ser, na verdade está nas mãos de quem? Do Senhor. Está nas mãos dele. Nossa vida não nos pertence. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Então, oração não é reza. Oração também não é lista de desejos. Vamos orar. Senhor, eu estou precisando disso, daquilo. É pecado pedir a Deus na oração? Não. A Bíblia, Jesus ensinou, né? Pedir e dar-se-vos-á. Mas até para pedir, precisamos saber pedir. O versículo 26. Veja o que ele diz. Versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o quê? Havemos de pedir.
Não sabe. Você imagina, irmã Adriana, o Rodrigo, você imagina o Gustavo chegar para vocês e me dá aí um serrote. Me dá um serrote aí, de verdade, né? Ou me dá uma faca aí, ou me dá a chave do carro. Não tem condição. Ele não tem nem noção daquilo que ele está pedindo. E muitas vezes nós somos essas crianças de Deus. Estamos pedindo coisas para Deus, que Deus olha assim e fala: meu filho, minha filha, você não sabe nem o que você está pedindo. E aí a gente se martiriza, a gente sofre, a gente se angustia, fala: Deus não me atendeu, não me respondeu. É porque Deus é o nosso Pai, nós somos os filhos. Quem sempre sabe mais, o pai ou os filhos? Não senti muita convicção, não. Quem sempre sabe mais, o pai ou os filhos? O pai. Embora os filhos não gostem muito de reconhecer isso, não, né? Então, mas quem sabe mais são sempre os pais, não adianta. E Deus é nosso Pai. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe que muitas vezes o que nós pedimos não vai ser bom para nós. Então, o que Ele faz? Entra aqui e sai aqui. Né? É uma força de expressão que eu estou usando, claro. Então, o que Ele faz? Ele não nos dá aquilo que nós estamos pedindo. Então, oração não é apenas lista de desejos, onde a gente só pede coisas para Deus. Isso também não é orar, segundo a Bíblia. Oração também não é música, né? Tem gente que só ora, só consegue orar se tiver música. Ok, é pecado colocar música para orar? Não, não é que seja. Mas a música não é oração, você precisa só saber disso. A música não é oração, você tem que fazer a sua oração a Deus. Você pode até colocar lá um louvor lá e tal, né, que ajuda a preparar o ambiente, digamos assim, né? Mas oração não é música, não se resume a isso. Oração também não é uma opção. Uma opção, ou seja, que eu faço se e quando eu quiser. Essa semana eu não estou muito afim de orar, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fica doente, ou assim, está com alguma coisa, não está bem, não está 100%, uma das primeiras coisas que, seja lá o vírus, ou seja lá o que for que a gente tenha no nosso corpo, afeta é o nosso apetite. Sim ou não? É isso? Nós perdemos a vontade de comer. A gente procura assistência médica. O médico fala assim: come se você quiser. É isso que ele fala? Se você ficar sem comer, sem se alimentar, por alguns dias, o que vai acontecer com você? Já era, tu vai morrer. Porque alimentar-se não é uma opção. O nosso corpo precisa de nutrição, a gente querendo ou não. A gente querendo ou não. Quantas vezes você está ocupado, você está num lugar que não tem nada a ver, não tem como você comer nada na hora ali, mas parece que tem como aquele desenho dos Minions, né? Parece que tem uns bichinhos na sua barriga ali que eles fazem assim, né? Aí eles vão, aí teu estômago vai doendo, e você fala assim, aí chega uma hora que você tem que fazer o quê? Não importa o que você esteja fazendo, não importa onde você esteja, você precisa parar e fazer o quê? Comer alguma coisa, porque ele não vai te deixar em paz enquanto você não se alimentar. Agora, imagine isso na nossa vida espiritual. A oração não é uma opção.
Não é uma coisa que eu faço se eu quiser. Não é uma coisa que eu faço quando eu quiser. Ah, eu já orei hoje, agora tem 2 dias de vantagem. Não. Não. Você vai ficar subnutrido espiritualmente falando. Oração também não é um instrumento de manipulação da vontade de Deus, né? Oração não é instrumento para manipular a vontade de Deus. Eu dei o exemplo aqui da oração de Jesus. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não adianta a gente orar, né, tentando fazer com que Deus faça o que a gente quer. Principalmente quando Deus já sinalizou que Ele quer outro caminho, outra direção para nós. E a gente insiste querendo orar por algo ou numa direção que Deus já mostrou que não é por ali. Que Deus tem outros caminhos, tem outras coisas preparadas para nós. Então a oração não é nada disso. Então, amados, orar em espírito significa orar com o auxílio do Espírito de oração, que é o nosso Consolador, ou seja, é o Espírito Santo. Porque a Bíblia manda que nós oremos em espírito. O que é orar em espírito? É nós orarmos não apenas com a nossa mente, com o nosso intelecto, com a nossa razão, com a nossa racionalidade. Porque muitas vezes a nossa razão vai dizer assim, ó, não dá não. Vai dizer assim, ó, não tem jeito não. Não tem solução. Mas o Espírito vai dizer o quê? Tem ou não tem? Tem. Para Deus não haverá impossíveis. Tudo é possível ao que crê. Então, o Espírito, ele vai nos impulsionar nos momentos que a nossa razão falhar. Então, orar em espírito significa isso, orar com o auxílio do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele está conosco o tempo todo. É disso que o texto está falando. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando nós não sabemos orar, não sabemos o que pedir. Quantas vezes você está desgastado, está assim já tempos, dias, semanas, meses, às vezes até anos já, lutando com determinadas situações, buscando soluções para determinados problemas que simplesmente você não consegue resolver. É impressionante, eles vão persistindo, eles continuam, entra ano, entra mês, sai mês, e continua e persiste, e você já está extenuado. Você já está assim, sem forças de revidar, sem forças para lutar contra isso. Você se sente fraco, fala, eu não tenho mais energia, eu não consigo mais continuar lidando com isso. É aí que o espírito de oração entra. É aí que o Espírito Santo, o nosso ajudador, entra. Porque ele começa, ele próprio, a interceder por nós. Mas como ele intercede por nós? Quando nós, e aí não importa se dobra os joelhos, se ora deitado, sentado, em pé, não importa. Quando nós, a gente fala dobrar os joelhos porque, né, é a força do hábito. O dobrar os joelhos é um gesto de humilhação diante de Deus. Por isso nós dobramos os nossos joelhos. Mas às vezes você tem alguma dificuldade, não consegue dobrar os seus joelhos, por exemplo, ou ficar de joelhos durante muito tempo. O que você faz? Ora sentado, né? Então, seja como for, nós precisamos orar. E aí o Espírito, por meio da nossa oração, ele vai interceder ao Pai em nosso favor.
Às vezes a nossa oração não está fazendo o menor sentido para Deus, mas o Espírito, ele é como se fosse um tradutor, um conversor. E nós às vezes estamos orando, falando coisas sem sentido, sem noção do que estamos dizendo. E o Espírito, ele vai convertendo. Por isso a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós de uma maneira que nós não conseguimos compreender. Porque ele faz a mensagem chegar ao trono de Deus da maneira que precisa chegar. Às vezes nós estamos falando A, mas a oração que a gente tinha que fazer era B. E a gente começa a orar A, e o Espírito transforma a nossa oração de A para o quê? B, e leva ao trono de Deus. Ele intercede por nós. Então, a igreja, queridos, a igreja que somos nós, você e eu, a igreja precisa estar investida do espírito de oração, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque é através dele que a igreja avança na missão do reino sobre a terra. E que a igreja avança no serviço, como temos falado aqui. Quantas igrejas você conhece que ainda mantém um culto de oração? Silêncio. Quantas igrejas... Não estou falando o culto de oração lá no muro pintado, não. Escrito o nome culto de oração. Estou falando culto, ser de oração de verdade. E os crentes irem lá no culto de oração para fazer o quê? Orar. É uma reflexão que nós precisamos fazer. E nas igrejas que ainda mantêm o culto de oração, como é a frequência nesses cultos? Nós temos aqui a jornada de oração desse ano. Como tem sido a frequência na jornada de oração? Estamos em outubro já. Como tem sido a nossa frequência na jornada de oração? Uma vez por mês, 1 hora por dia. Ou, dito de uma outra maneira, 1 hora por mês. E aí eu me lembro daquelas falas de Jesus, quando ele levou Pedro, Tiago e João para estarem com ele na hora mais difícil da sua passagem pela terra. E ele vai orar. O que os três estavam fazendo? Dormindo. Ele voltou e falou: vocês não puderam vigiar comigo em oração por 1 hora? Se Jesus perguntasse isso para nós hoje, você não pode vigiar em oração comigo, eu e você só, por 1 hora? 1 hora por dia não dá, pastor. Não dá não, né? Dá. 1 hora por semana? Dá? Tá bom então. 1 hora por quinzena? Você já se perguntou o porquê de não existir mais o culto de oração aqui na nossa igreja? Ou será que o caminho é aquela resposta fácil? Ah, o pastor acabou com o culto de oração. Não tem mais culto de oração porque o pastor acabou com o culto de oração da igreja. Como eu disse antes, a igreja pode manter o culto de oração, mas quem vai vir? Porque, né? Não adianta vir aqui quem está responsável, vir um pastor e não vir mais ninguém. Para orar o pastor sozinho, o pastor ora em casa, lá em Caxias. Precisa disso tudo vir para cá. Para orar sozinho, não precisa.
Orar sozinho, orar lá em casa mesmo. Agora, se for para orarmos juntos como igreja, aí sim, aí vale a pena vir. Então, amados, isso já responde, já explica muitas coisas. Veja bem, a minha palavra aqui nessa noite é uma palavra, a começar em mim, é uma palavra para o nosso despertamento. Amém? Amém, amados? Palavra para o nosso despertamento espiritual. Porque não adianta a gente ficar se enganando. Não adianta eu viver na correria, você viver na correria com as nossas atividades, com 1, 2, 3 empregos, 3 atividades diferentes, e não separar um momento para orar. Isso não vai aproveitar de nada. Aos olhos de Deus não vai. Então, voltando às perguntas, o que significa de fato orar? O que é uma oração na concepção bíblica? Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 2, e aqui já estamos caminhando para concluir. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, vamos lá? Vamos ler todos juntos? Antes de tudo, todos os homens. Então, segundo a palavra de Deus, existem 4 tipos de oração, biblicamente falando. Então, biblicamente falando, oração é, em primeiro lugar, ele cita súplica. Súplica, o termo já fala. A súplica é a oração que nós fazemos quando estamos em necessidade, seja ela qual for. Quando a gente fala necessidade, geralmente as pessoas associam logo a coisas materiais e financeiras. Ok, é um tipo de necessidade. Mas às vezes a sua necessidade não é essa. Às vezes a necessidade é paz no ambiente familiar, por exemplo. Às vezes a necessidade é a conversão de um ente querido. Quando nós temos uma necessidade, nós oramos suplicando a Deus. É quando nós temos falta, nós temos privação de algo e nós suplicamos, nós pedimos a Deus. Então, é um tipo de oração. Podemos pedir a Deus, suplicar a Deus? Devemos, sim. Mas de acordo com aquilo que a palavra orienta. Seguindo, ele fala que se façam súplicas, se façam também o quê? Orações. A oração ali, a que ele se refere, é a oração que como oferta a Deus. Como oferta a Deus. É a oração que é oferecida a Deus. Em que sentido? É aquela que é feita, dirigida a Deus em um lugar separado ou apropriado. Então, por exemplo, você amanhã, seu dia tem 24 horas, você vai dormir 8 horas, sobra 16, se você trabalhar mais 8, sobrou 8. Dessas 8, você decidiu que você vai separar meia hora dessas 8 horas ao longo do seu dia, não sei qual o momento, de acordo com a sua rotina, você vai separar meia hora do dia de amanhã para o quê? Orar a Deus. Ou seja, você separou uma porção do seu dia e você está oferecendo essa parte do seu dia a quem? A Deus. De que forma? Na forma de oração. Então veja que é possível suplicar, ok, mas também é possível ofertar a Deus oração. É possível oferecer a Deus oração. Quando nós separamos um tempo e nos separamos, nos recolhemos para orar, para falar com Deus.
Então precisamos refletir sobre isso. Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Porque nós, a começar em mim, estou falando comigo mesmo em primeiro lugar. Não é possível a gente fazer tantas e tantas coisas, e tantas outras vão aparecer, porque o ritmo dessa nossa vida dita moderna é uma loucura, é um frenesi. Não é possível o Diego, fazer tantas coisas ao longo de um dia, se eu não separar um momento para orar ao Senhor. E aí tem a ver tanto com qualidade quanto com quantidade. Porque vamos combinar também, né? 30 segundos só de oração é meio difícil, né? Mas que a gente possa separar um momento, pelo menos, do nosso dia, pelo menos 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora do nosso dia, para que possamos falar com o Senhor. Todo dia, pastor, precisa disso? Vou te responder com outra pergunta. Todo dia você precisa comer? Quantas vezes por dia? Perde até a conta, né? 5, 6 vezes por dia. Ou mais. Fora as beliscadas, né? Então, veja bem. Não dá para ficar nem um dia sem orar. Nenhum dia. Vai ter um dia que você vai estar mais voltado para a súplica, devido às suas necessidades, à privação que você esteja passando. Vai ter um momento que você vai estar mais voltado, falar, não, eu quero separar um tempo, eu quero dedicar um tempo e ofertar isso ao Senhor em oração. Ele continua, súplicas, orações, que mais? Intercessão. Intercessão é lugar de encontro. É a oração que afeta uma pessoa ou algo. É quando eu me deixo um pouquinho de lado e uso a oração em favor de outras pessoas ou de outras coisas ou causas. Então, isso também é uma forma de oração, intercessão. Então veja que você suplica para si, mas você também pode interceder pelo outro. E nós precisamos interceder. Se o Espírito intercede por nós, nós também precisamos ser intercessores. E aí, meu irmão, minha irmã, você não pode ficar esperando só a oração do pastor pela sua família, pela sua vida, pela sua casa, sabe? Pelos problemas de ordem pessoal, particular que você passa, às vezes de natureza privada, individual, íntima até. Você precisa se colocar nessa posição de intercessor, de intercessora. Não apenas pelos seus, mas por aqueles que Deus muitas vezes nos direciona. Tem pessoas que você não está presencialmente perto, geograficamente perto, fisicamente perto, mas Deus traz a sua memória, chega uma notícia. Para que isso? Uma coisa muito comum que acontece também, como a gente usa essa expressão, né? Do nada sonhei com fulano. O que o sonho significa? Significa nada, é um sonho. Mas o que vai ser bom você fazer por aquela pessoa que você sonhou? Em tempo, fora de tempo? Orar por ela. Você acha que a oração vai abençoar ou vai amaldiçoar essa pessoa? Abençoar, então ora. Sonhou com alguém, pode ser uma forma de Deus estar te lembrando de alguém. Trouxe alguém, às vezes que um tempão que você não vê, nem fala, nem tem contato mais. Ora por aquela pessoa. Às vezes, inclusive, pode estar vivenciando uma situação naquele momento. E Deus está contando com a sua intercessão. A intercessão também nos ajuda a manter o nosso coração puro do egoísmo. Porque quando nós intercedemos, nós oramos em favor de outras pessoas,
a gente para de olhar apenas para o nosso próprio umbigo. A gente lembra que as pessoas também têm problemas, não somos só nós. A gente lembra que as pessoas também enfrentam dificuldades, não apenas nós. A gente lembra que outras pessoas também carecem da misericórdia de Deus, tanto quanto nós. E por fim, ele diz: súplicas, orações, intercessões e ações de graça. É outra também que muitas vezes não se faz. É só vocês observarem quantos pedidos de oração chegam. Por exemplo, quando alguém sabe que você é crente, e eu espero que todos que te conheçam saibam que você é crente, quando alguém sabe que você é crente, quantos pedidos de oração chegam até você? E aí você ora, você repassa, você pede oração, e aí depois Deus ouve as orações, porque quando os crentes oram, Deus ouve, amém? E aí Deus ouve e responde. E aí eu refaço a pergunta: quantas palavras de ações de graça ou de agradecimento a Deus chegam até você? São mais ou menos? São mais ou menos do que os pedidos? Muito menos. Muito menos. Então, nós precisamos começando por nós mesmos, nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos exercitar a oração de ação de graças. Oração de ação de graças. É a oração que expressa a nossa gratidão a Deus, ao nosso Deus. Veja bem, aqui eu quero concluir. Um gigante da oração que dedicou os últimos 17 anos da sua vida escrevendo sobre vida espiritual. Escreveu 11 livros, sendo 9 deles sobre a oração. Um homem que todos os dias orava das 4 às 7 da manhã, sem nunca se atrasar. Ele disse assim: as nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, numa persistência que não aceita não como resposta e numa coragem que nunca se rende. Nossas orações precisam ser apoiadas numa energia que nunca esmorece, que nunca acaba, numa persistência que não aceita não como resposta e numa coragem que nunca se rende, que nunca se dá por derrotado, nunca se dá por vencido. Esse deve ser o nosso espírito de oração. E eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, com o auxílio do Teu Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora, em oração. Ó Deus, e como acabamos de falar aqui, suplicando ao Senhor, também intercedendo, também manifestando nossas ações de graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, e pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento,
Que o Senhor, que já nos deu o Espírito Santo, que é um espírito de coragem, não é um espírito de temor, como falamos recentemente, que essa coragem que já está implantada dentro de nós, que possa ser colocada em prática. E esse mesmo Espírito, que é o Espírito de oração, que é o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos auxilia nas nossas fraquezas, que nos ajuda, que nos dá as palavras certas, que nos direciona a orar da maneira correta, que nos aproxima no nosso relacionamento com Deus, que nos ajuda a manter a nossa comunhão com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, dar mais ouvidos à voz do Teu Espírito Santo, que fala constantemente aos nossos corações. Por isso a Tua palavra nos exorta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E nós queremos ouvir, Senhor. Nós não queremos viver nem andar segundo o nosso próprio conselho, segundo as nossas próprias vontades, segundo o nosso querer ou não querer. Nós queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Nós queremos viver de uma maneira que seja aprovada pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Toca-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser uma igreja que ora juntas, que oramos juntos, que oramos no nosso privado, no nosso particular, que oramos todos os dias, diante do cotidiano, das situações, da chamada falta de tempo, que nós possamos encontrar tempo e hora oportuna para nos dirigirmos ao Senhor em oração. Porque não há nada mais importante no nosso dia do que falar com o Senhor e ouvir a Tua voz. E que nós possamos, ó Deus, fazer disso uma realidade em nossas vidas, para que não sejamos tidos pelo Senhor como sepulcros caiados, que muitas vezes falamos coisas bonitas, dizemos palavras bonitas aqui nesses cultos, mas não vivenciamos nada disso no nosso dia a dia. Nos livre dessa hipocrisia, Senhor. Nos livre de vivermos uma vida falsa, uma vida, Deus, que não glorifica o Teu nome verdadeiramente, em cada detalhe, em cada situação, nas coisas corriqueiras do dia a dia, nas nossas pequenas atitudes, nos nossos gestos, no nosso ambiente de trabalho, de estudo, por onde quer que andemos, que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Senhor, da mesma forma, aqueles que ainda não vivem essa realidade, mas que de alguma forma se sentiram tocados pelo Teu Espírito Santo, que esse mesmo Espírito, que é aquele que convence, possa demonstrar para essas pessoas que não há outra maneira de viver uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus. Não há outra maneira de ser aprovado por Deus sem que se tenha comunhão com Deus. E que esse seja o alvo principal das nossas vidas. Esta é a nossa oração, que a Ti fazemos, no nome de Jesus. Amém.